Olá, desenvolvedores, tudo bom com vocês? Bom, aqui é o Cafezinho e aqui a gente está trazendo mais um episódio do nosso Community Café. É um episódio um pouco diferente para quem estava na nossa stream na sexta. Vocês vão perceber que tá um pouco diferente as coisas. Isso é porque o arquivo da gravação acabou sendo corrompido. Então eu tô aqui regravando o que a gente fez, vou passar por cima um pouquinho, só pra gente não perder o fluxo, né, do nosso programa aqui. E é isso aí. Para quem não sabe, o Community Café, ele é um programa nosso que acontece quinzenalmente. Então, sexta sim, sexta não, sexta sim, sexta não. O nosso último episódio, ele aconteceu no dia 16. Então, o nosso próximo episódio vai acontecer dia 1º de março. E a gente vai estar continuando aqui o nosso processo de criação da nossa experiência. E além disso, a gente também vai ter o resumo mensal, que é o momento em que a gente vai comentar um pouco sobre as novidades, as coisas que aconteceram ao longo de fevereiro e também dando um destaque para alguns dos nossos criadores, certo? Então, sem mais delongas, a gente vai passar aqui para a nossa tela do Community Café e vocês podem ver que a nossa experiência aqui está um pouco diferente do último episódio. As coisas que eu fiz estão ali em cima, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, abordando um pouco aqui, como vocês lembram, a gente tinha essa nossa base, ela tá um pouco diferente da última vez, mas aqui é o lugar principal, né, da nossa cafeteria, onde vão ter os equipamentos, onde vai ter o gameplay loop principal e coisas assim. Vocês vão perceber que aqui eu mudei um pouco a estrutura, então eu coloquei aqui na lateral essas partes que vão representar a parede do nosso estabelecimento. Então o limite que a gente tem para construir é isso aqui. É um tamanho razoavelmente bom, né? Tem espaço aqui do lado, tem espaço aqui para as mesas, essa parte central. E da última vez as mesas estavam todas espalhadas aleatoriamente. Aqui agora eu concentrei essas mesas aqui e eu deixei um espaço aqui da entrada, né? Aqui é a entrada, a nossa porta. E você tem um espaço reto em direção ao nosso stand aqui, a nossa lojinha. Isso daqui eu deixei para poder simular um pouco a vida real, né? Onde você quer que tenha uma entrada direta do estabelecimento a partir da entrada que você consiga facilmente chegar onde você vai comprar seu produto, né? Então aqui a gente está pensando um pouco na estética também e na funcionalidade. E depois que a gente colocou essas paredes, a gente começou a pensar um pouco na estrutura do nosso café, onde que podem algumas coisas, onde que podem ter alguns detalhes, alguns props e na funcionalidade. Então a primeira coisa que eu pensei era que eu queria utilizar a nova feature de vídeo da Roblox, que é o Video Frame, né? Eu queria colocar algumas TVs aqui em cima desse nosso stand, como se fosse uma loja de fast food, certo? Que tem, às vezes, um cardápio passando, algum vídeo de promoção da semana, do dia, do mês, alguma coisa assim. Então eu queria ter algumas TVs aqui. Então a primeira coisa que a gente fez foi isso aqui, que é esse detalhamento aqui, certo? A gente lá na stream, a gente pensou em algumas formas de ter algum sustento aqui para as TVs, né? Esse daqui seriam as TVs. E a gente acabou chegando nesse detalhe aqui de madeira, que são basicamente alguns blocos aqui assim para cima, né? Então, e ele tem esse efeito bem legal, que você só consegue ver o meio, onde você está olhando, mas as laterais elas ficam bloqueadas. Então, conforme você vai andando, você vai vendo só o que está na sua frente, mas não o que está do lado. Eu gostei bastante desse efeito aqui. E também fica uma estética agradável, né? Seguindo um pouco daquela parada rústica que a gente queria. Também traz um pouco dos detalhes que tinham aqui nesse balcão. É nesse balcão aqui, né? Que tinham aquelas tábuas assim. Então eu quis pegar um pouco daquela ideia e colocar aqui, trazendo esse efeito. Então aqui a gente vai ter as TVs, né, onde vão ter as promoções, onde vai ter o cardápio e mais pra frente a gente vai passar fazendo as coisas aqui do videoframe, certo? Além disso, eu coloquei também alguns detalhes aqui no balcão. Então aqui eu tenho uns props que é só para poder ficar onde seria a caixa registradora, né? E aqui também eu fiz um detalhezinho extra que é para poder lembrar que aqui a gente vai querer colocar aquele efeito, né, do balcão que abaixa. Então ele tem, né, um degrau aqui assim, vem para cá e aqui sobe de novo. E a ideia aqui é que você fique aqui com a caixa registradora e essa parte mais abaixada aqui nessa elevação ao contrário, eu não sei como que é elevação ao contrário. Mas ela vai ficar abaixada aqui e aqui é onde você vai pegar o pedido, certo? E na parte central, eu fiz esse mostruário aqui de comida, bem simples também. De novo, é o que
o que a gente está fazendo aqui é só uma pré-visualização, então depois no Blender ou até mesmo no estúdio a gente vai fazer o próprio final para poder colocar aqui, mas esse daqui é um momento só para a gente poder enxergar, para a gente poder planejar a experiência, né? Então aqui eu coloquei o mostruário, tem esses blocos aqui que é para representar pedaço de bolo, sanduíche, algumas comidas que a gente vai ter aqui dentro, né? Então aqui é o que a gente tem preparado para essa parte central. Aqui também tem alguns blocos que é para representar as máquinas, né, de expresso, máquina de café, coisas do gênero. Então aqui é realmente a parte central, aqui é um pouco mais planejada. Aí depois disso, a gente começou a olhar um pouco mais do espaço ao redor. E aqui a gente tem algumas áreas aqui na lateral que são meio vazias, né, que não tem muita coisa acontecendo. Então o que a gente acabou fazendo foi pegando um pouco de inspiração dos Estados Unidos, né, da América do Norte, que são esses sofazinhos aqui, né, que ficam com uma mesinha, onde você pode, enfim, comer, ter a conversa com seus amigos e tudo mais. E, de novo, são só props rápidos, a gente vai refazer isso daqui no Blender, mas é mais pra gente ter a visualização. Então a gente colocou isso daqui tanto nessa lateral quanto nessa, que é para poder preencher um pouco mais de espaço. E também ficar aqui na lateral, né, que não ocupa muito, você consegue sentar aqui tranquilamente, fazer todas as suas coisas. E ao lado disso, a gente vai ter algumas janelas, né, que é para poder ter, enfim, um visual bonito, você vai poder olhar para a rua, vai poder olhar para fora, alguma coisa assim. A gente não sabe ainda aonde que essa loja ela vai ficar, a gente não sabe se vai ficar na rua, se vai ficar dentro de um shopping, alguma coisa assim. Mas eu queria ter essas janelas aqui do lado, que é para poder dar um up no ambiente, né? Você senta aqui, conversa, olha pro lado, tem uma janelinha, dá pra ver o povo passando, os carros, enfim, para poder ter toda essa parte visual e preencher um pouco do espaço também. Então, é isso que a gente fez aqui nessa primeira metade. Você vê que a loja ela tá bem dividida. Então, aqui nessa metade, né, pegando essa parte central para a direita, a gente tem uns espaços para sentar, mas na parte de trás aqui tá bem vazio ainda, certo? Então a gente tem que colocar alguma coisa aqui. Lembrando, no nosso GDD, no nosso documento, a gente queria ter a possibilidade do jogador também sentar numa mesa e às vezes jogar um xadrez, um jogo da velha, alguma coisa assim. Só que se a gente fosse colocar isso daqui nessa parte principal, pensando assim, né, num aspecto mais da realidade da vida real, não é muito legal misturar a galera que tá jogando com a galera que tá comendo, né? Porque vai ficar um barulho, vai ficar, enfim, a galera conversando, dando risada, pode ser que atrapalhe a galera que vem aqui realmente só para comer. Então a gente pegou e a gente resolveu fazer aqui atrás, como se fossem algumas salinhas separadas, seguindo com essa estética que a gente colocou aqui nessa ilha aqui do meio. A gente fez algumas salinhas também usando essa madeira. E aqui tá escapando para fora, não tem problema. De novo, é só visualização, só pra gente planejar. E aqui dentro a gente tem como se fossem salinhas reservadas. Aqui tem um board de xadrez, que tá maior do que um board de xadrez. Mas é para representar que aqui vai ser a área de jogos. Então é uma área um pouco mais espaçosa, né? A ideia aqui é fechar o sofá, fazer realmente uma ilha, uma sala separada, onde as pessoas vão poder, enfim, jogar xadrez, jogar jogo da velha, às vezes jogar um RPG, fazer alguma coisa aqui, fazer um roleplay, uma área reservada, né? Tu vem aqui com o seu grupo de amigos, senta, pede a sua coisa para comer e fica aqui reservado, separado do resto da cafeteria, do resto do estabelecimento. Então a gente tem 3 salinhas aqui, que é para poder ocupar todo esse espaço de trás e ficar separado aqui, preenchendo um pouco. Porém, ainda faltam algumas coisas aqui, nessa lateral, né? Então, a gente pensou em colocar alguns balcões com tomada, com coisa assim, que é para as pessoas que vêm aqui, às vezes nos Estados Unidos, isso é muito comum também em alguns lugares do Brasil, você ir em cafeteria para poder, às vezes, trabalhar, vir com seu notebook, às vezes, enfim, preencher planilha, fazer coisas assim. Então, pensei em ter um balcão aqui, com bastante espaço para você poder colocar seu computador, colocar seu notebook, colocar, enfim, seu caderno, coisa assim. E é um meio de caminho entre a galera que está comendo, né, e a galera que está jogando, porque é um espaço que às vezes vai ter gente falando também em reunião, que vai ter coisas assim. Então é um espaço de silêncio que separa essas duas áreas, certo? E também preenche um pouco aqui e fica legal aqui, é perto
do lugar aqui onde você pede comida, onde você pede seu café, e dá uma preenchida também. E aqui eu esqueci de colocar também, mas a gente também pensa em ter algumas janelas aqui, né, para poder dar um visual para as pessoas que estão aqui. Então aqui janelinha também, tudo bonitinho, tudo certinho. De novo, a gente não está se preocupando com o tamanho, é só para a gente ter uma visual, né, para poder saber o que a gente vai fazer depois, ter o planejamento. A gente colocou também, isso daqui eu esqueci de agrupar, um erro meu, mas aqui a gente colocou também espalhado ao longo da loja algumas lixeiras em locais estratégicos. A gente tem um aqui na entrada e saída para a pessoa, quando for embora, às vezes jogar seu copo de plástico, jogar, enfim, algum resíduo. Tem aqui também, perto das áreas de reunião e tudo mais, e aqui na saída da salinha, certo? A gente não vai colocar dentro para não ficar sujeira dentro da salinha, mas perto para que não seja um incômodo aqui para você jogar suas coisas. Ou então você pode, depois que terminar de jogar, você pode simplesmente sair e jogar os seus resíduos aqui, né? Então, isso daqui são os interiores que a gente planejou. Já dá pra ver que tem um espaço bem diferente. A gente já tem algumas coisas planejadas, já tem uma divisão e a gente já tem uma lista, então, uma percepção dos props que a gente vai ter que fazer. Então, a gente vai fazer uma lata de lixo um pouco melhor, né, do que isso daqui. A gente vai ter que fazer esses sofazinhos, vai ter que fazer caixa registradora, comida, o dispenser, as coisas aqui, uma TV um pouco melhor, essas coisas assim. E por fim, na parte do telhado, a gente fez aqui esse suporte, seguindo aquele pensamento industrial que a gente tinha. Então aqui eu fiz algumas barras, né, alguns bins aqui, que vão ficar na parede, né? Então imagina que aqui vai ter... A parede não, perdão. Imagina que aqui vai ter o telhado. E pendurado vão ter essas lâmpadas aqui, né? Esses lustres que vão iluminar o espaço. E também seguindo esse estilo meio industrial, meio... Não é arcaico, mas uma parada mais bruta, assim, né? E com também as tubulações aqui já, a gente pensou em fazer um design, ao invés de fazer tudo reto, aqui a gente pensou em ter algumas curvas, ter algumas separações aqui, para poder dar um aspecto um pouco mais interessante, apesar de não ser todo mundo que entra numa experiência, ou até mesmo na rua, na vida real, as pessoas não costumam olhar para cima, mas se elas olharem, elas vão ter algo interessante para ver. Ela está inclusive inclinada, né, para poder dar uma quebra do visual. Então vai ser algo aí bem interessante para a gente poder planejar, para a gente poder ver. E as luminárias também, eu coloquei só algumas de exemplo, mas conforme a gente for montando, a gente vai ver onde que vai estar escuro, onde que a gente vai precisar colocar iluminação, e a gente vai colocar essas luminárias aqui assim, de acordo, certo? Então, de planejamento que a gente fez foi basicamente isso. A gente já tá praticamente pronto a preparação. Então, a gente tem aqui os props que a gente precisa fazer, a gente tem as áreas separadas, tudo que a gente precisa construir. E para o próximo episódio, a gente finalmente vai para o Blender, vai começar a preparar alguns desses props e a gente vai começar a decorar, então, o nosso interior, né? Então, nesse episódio é isso, um episódio mais curto, como vai ser só um resumo do que a gente fez. A gente não vai ter todo o processo de construção, né? A gente não vai ter todo o processo de pensamento, de preparação disso tudo. Mas durante a live, como de costume, a gente foi conversando, a gente foi pensando, debatendo, explicando um pouco mais a fundo algumas decisões, né? E foi bem divertido. Então, um episódio rápido, um resumo mais tranquilo. Testando também o formato para ver se vocês preferem algo assim, algo mais simples. Me digam o que vocês acham, qual formato vocês preferem. A gente pode ir vendo aí o que vai ser melhor para as próximas temporadas e para os próximos episódios, né? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, dia 1 de março a gente vai ter o próximo episódio. Vocês podem ver eles ao vivo na nossa plataforma de eventos. O link vai estar aqui na descrição. Não se esqueçam também de fazer parte do fórum em português. Todos os links vão estar aqui na descrição. Não se esqueçam de seguir a DevHell no Twitter, no falecido Twitter, atual X, para poder ficar por dentro de todas as novidades. Entrar no Dev Forum, que é onde a gente tem anúncios da nossa comunidade, anúncios da Roblox no geral, onde vocês podem se conectar com outros desenvolvedores, tirar suas dúvidas, às vezes procurar uma equipe, coisas assim, todas as suas necessidades como desenvolvedor
vão ser preenchidas lá, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Community Café, episódio 2, versão reduzida por erro de arquivo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Adeus.